gestor fiscal da Receita do Distrito Federal, Adalberto Imbrósio de Oliveira. Fazendo uma pequena correção, Adalberto Imbrósio Oliveira. Convidamos agora para mediar esta mesa, gestor em políticas públicas e gestão governamental, Valber Medrado do Amaral. Mais uma vez, lembrando aos palestrantes que são 25 minutos cada um e irão abordar os temas. Obrigado, Guilherme, pela excelente palestra. Eu passo a palavra agora para o senhor Adalberto Imbrósio Oliveira. O senhor Adalberto é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Júnior e bacharel em Direito pela Faculdade Projeção. Pós-graduado em Direito Tributário aplicado à Gestão Pública pela Faculdade de Negócios e Tecnologias da Informação, FACNET, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, servidor público da carreira de auditor fiscal da Receita do DF e presidente do Sindicato dos Funcionários Integrantes da carreira de Auditoria Tributária do DF, SINAFIT DF. E só complementando, e doutorando também pela Universidade Autônoma de Lisboa. Meus parabéns, doutorando. Valeu, obrigado. Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradecer a todos e ao convite também recebido, uma satisfação, né, que a gente vem até aqui falar um pouco para vocês dessa questão da administração pública. Passa, por favor. Administração pública com ênfase na administração tributária, uma abordagem crítica e propositiva, conceitual e prática. Certo? Por que conceitual e prática, pessoal? Porque é o seguinte, a gente tem alguma experiência, né? Eu já estou como auditor fiscal. Eu venho de alguns locais diferentes, né? Eu fui auditor fiscal no estado de Alagoas, fui também no município de Natal e estou aqui no DF há 15 anos, vai fazer 15 anos agora. Agora, no início do ano que vem, faz 15 anos que eu estou aqui. Né? Então, eu tenho hoje uns 16 anos de experiência nessa área, fora o tempo que a gente estuda, né? Até ingressar no concurso, enfim. Né? E não é fácil. E mais 11 anos atuando como militar da Força Aérea Brasileira, né, que me deu também uma experiência de administração pública como um todo. Tá ok? Então, a administração nossa, né, ela está lá, os princípios básicos que regem ela estão no caput do 37, né, que são aqueles princípios que todos os senhores conhecem, né, que a gente usa lá o processo mnemônico aí, Guilherme que dá aula, né, ele sabe disso, é o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Tudo isso vai ter a ver um pouco com o que já foi falado aqui, com o que a gente vai abordar também. O modelo de gestão aplicado no âmbito da administração tributária do Distrito Federal, a abordagem de alguns casos práticos, né, e a necessidade urgente de mudanças, acompanhado de algumas propostas e ideias e soluções. Por favor. Aqui eu trouxe aqui uns dados para os senhores, para que os senhores possam observar. Esse aqui é a arrecadação tributária dos impostos fiscalizados pelo Distrito Federal consolidados, né, no ano de 2016. A fonte está lá, ó, é o próprio site da Secretaria de Fazenda, né? E observe o seguinte, o que eu fiz na análise? Eu tirei da análise aí, para que os senhores possam visualizar, eu deixei só os impostos que são fiscalizados efetivamente, Guilherme, por nós. Né? Então eu tirei o imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque esse já vem, já é uma coisa que não decorre do nosso trabalho efetivamente. Tá? Então eu deixei o ICMS, o ISS, o PVA, o IPTU, ITBI e ITCD. Né? E o Simples, que eles têm também essa classificação lá
No Simples você pode ter ou somente o ICMS, né? A depender do tributo que a empresa, depender da atividade que a empresa desenvolva, ou somente o ISS, ou ambos, né? Então, o Simples, eles adequaram de acordo com a arrecadação do Simples, né? E vocês observem o seguinte, que nessa sistemática, o total arrecadado, excluindo o imposto de renda retido na fonte, que hoje é quase 3 bi, é 2.980.000, total arrecadado, 2.858.000, quer dizer, é de quase 12 bilhões no ano de 2016, tá? Quase 12 bilhões. Inclusive, pessoal, esse material todo vai estar disponível para vocês, tá? Quem deixar e-mail lá e tudo, eu acredito que a organização vai encaminhar, tá? Não tem nada aí que... Todas as apresentações serão encaminhadas por e-mail. Tá? Para o pessoal ficar tranquilo aí. Então, observe, o ICMS ele representa 61% da nossa arrecadação, né? Já o ISS representa 12,55%. E aí vem caindo PVA, IPTU, ITBI e TCD, né? Só para poder nivelar aqui, pessoal, IPVA, acho que todo mundo conheça, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, IPTU também, o ITBI, é o Imposto de Transmissão Intervivo por ato oneroso de bens imóveis, é aquele, por exemplo, quando a gente faz uma compra de um apartamento, enfim, uma compra de um imóvel, de um terreno. E o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação, né? Que a gente, quando doa um bem imóvel, alguma coisa, um bem imóvel também, né? Ou então quando a gente vem a falecer alguém da família ou alguém e tem a sucessão lá, vai incidir também o ITCD. Pode passar, por favor? Aí aqui eu fiz aquela constatação, só para eu fazer uma soma aqui básica, olha só. 74% da arrecadação estão nos dois primeiros impostos. 74% da arrecadação, quando você soma, ele dá um pouquinho mais de 74%, mas vamos arredondar em 74%. Estão nos dois impostos nossos, pode passar, por favor, ICMS e ISS, que são conhecidos doutrinariamente também, e tudo como tributos indiretos. Por quê? Porque são tributos que não incidem, não são suportados, né, vamos dizer assim, pelas pessoas que são os contribuintes de direito dele. Eles são repassados para nós que somos consumidores de uma maneira geral. Por isso a doutrina classifica como tributo indireto, né? E aí tem uma observação importante a falar, que esses dois tributos, de todos que eu estou mostrando para vocês aqui, que apareceu no outro slide, esses dois são os tributos de maior complexidade que nós temos na fiscalização. São os tributos de maior complexidade para que nós possamos fiscalizar e também complexidade legislativa e também para aquelas pessoas que lidam com isso, ou seja, para os contabilistas, para os advogados, para todos, né, que de uma certa forma lidam e precisam lidar com esse tipo de tributos. Tá? Legislação altamente complexa, não uniforme, certo? No território nacional. Então, isso aí gera vários problemas aí. Leme até abordou alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria trazer para vocês o seguinte, a fiscalização tributária, ou qualquer tipo de fiscalização dessa de auditoria, ela se baseia em duas coisas de acordo com as normas profissionais do auditor, de auditoria, né? Que são o quê? Uma é a relevância e a outra é a amostragem. Passa, por favor. E aí, dentro desse critério, você tem também o ciclo de ingresso dos tributos, aqui nosso, no Distrito Federal. Você tem o ingresso espontâneo, aí vocês falam, por que é ingresso espontâneo? Ingresso espontâneo é aquele que o cara paga assim, não, ele paga naturalmente em dia, né? Tanto com tributo direto quanto tributo indireto, que tem um período de apuração do imposto, ele faz o recolhimento normalmente, né? Só que ele faz tudo isso por quê? Porque ele tem uma coisa que chama-se percepção de risco do fisco, entendeu? Então há uma percepção de risco do fisco para que as pessoas paguem isso de forma espontânea. Não é que não há não há nenhum trabalho do fisco, não há. Vou dar um exemplo bem claro aqui para que vocês possam ter uma ideia.
Por exemplo, na legislação do imposto de renda lá que a gente faz lá, declara anualmente lá, quando você faz alguma declaração lá, alguma coisa que é errada, que é fora de contexto, automaticamente não aparece uma mensagem para você, né? Aquilo ali gera para você e para mim uma percepção de risco. Pô, os caras estão dentro da minha casa, estão vendo aqui no meu computador, no meu laptop, entendeu? Porque ele já ele fala assim, tem certeza que é isso? Minha mensagem assim, tem certeza? Quer dizer, isso é fundamental, pessoal, entendeu? Para que desenvolva essa questão. E em cima, Guilherme, daquilo que você falou, da necessidade que o Estado tem cada vez mais da política tributária, da fiscalização tributária, dos recursos advindos de origem tributária. E tem também o não espontâneo, tá? O não espontâneo é aquele que o fisco, mediante procedimento administrativo, seja ele via rito sumário, né? Que é aquele relativo aos tributos indiretos, aonde o contribuinte faz, após o período de apuração, ele manda para nós que ele tem um determinado valor a recolher, e na verdade a gente constata que esse valor é maior, né? E aí a gente, a partir daí, gera uma inscrição endividativa depois de 30 dias. Então esse processo é um processo rápido. Mas tem aquele processo que é um processo de fiscalização nossa, exercido por nós, né? Tanto na fiscalização de mercadoria em trânsito, que são aquelas mercadorias que circulam, que perpassam o Distrito Federal, circulam a partir de empresas do Distrito Federal e também são consumidas, né, por empresas que estão no Distrito Federal, vindas de outros estados da Federação e do exterior. Tá ok? Passa, por favor. Essa aí, advinda da forma não espontânea, né, ela decorre de duas possibilidades, né, e aí eu vou me ater mais a segunda possibilidade, que são a possibilidade de auditorias, tanto as auditorias de estabelecimento, quanto a auditoria de fiscalização. Isso daí, geralmente, quando a gente constitui um crédito tributário numa auditoria, seja ela de mercadoria em trânsito, seja ela de estabelecimento, isso vai gerar uma coisa que chama contencioso administrativo, tá? O que é isso? A gente vai lá, verificou ou na empresa, ou uma transportadora, ou uma carga que esteja chegando no aeroporto, ou um caminhão que esteja vindo transportando mercadoria aqui. A nota fiscal está inadequada, o imposto não está recolhido, que era para ser recolhido por substituição tributária, enfim, as várias hipóteses que nós temos, né? Aí a gente vai lá e vai constituir o auto de infração, o crédito tributário via auto de infração, tá? Isso tanto para o ICMS quanto para o ISS, tá? Funciona da mesma forma. A partir desse momento, o contribuinte tem um prazo para que ele possa impugnar, que é 30 dias. Ele vai, geralmente, via de regra, impugnado, né? E aí começa, gente, uma questão assim que nos prejudica demais, né? Que é a questão de todo o trâmite nosso, de toda a eficiência, né, do nosso trâmite. Que é o quê? Julgamento de primeira instância administrativo, julgamento de segunda instância administrativo, né? E por que tem isso aqui? No painel anterior aqui, né, no painel anterior, o colega, como é seu nome? O Agnaldo comentou, e também o outro colega que estava participando, da falta de cooperação, a falta de comunicação, basicamente, né, entre órgãos, às vezes. E é inacreditável, eu fiquei impressionado porque eles estão já numa evolução. Por que eu digo evolução? Porque eles estão com falta de comunicação entre órgãos, nós estamos com falta de comunicação dentro do órgão. Entendeu? Quer dizer, é bem mais grave, porque nós temos uma estrutura e há outras secretarias de fazenda do Brasil, né? É isso que é bacana, há outras secretarias de fazenda do Brasil que já fazem isso, por exemplo, que já tem, por exemplo, uma comunicação boa do seu tribunal administrativo, que seria aqui o nosso TARF, uma segunda instância, comunicando com decisão vinculante, com situações para quê? Para sistematizar e dar celeridade à coisa, com segurança jurídica, tanto para quem está atuando na fiscalização, quanto para os contribuintes, né? E para o crédito tributário como um todo, que é muito importante. E aí vamos lá.
E aí vem ali a questão, né? Então tem toda essa questão, primeira instância, segunda instância. Às vezes, pessoal, isso aí chega a levar 9 anos. 9 anos para chegar ao final. E esse crédito tributário, você só pode escrever ele em dívida ativa depois da decisão administrativa irreformável. Ou seja, você tem 9 anos. Olha só, a situação aconteceu aqui, hoje, 2017. Só em 2026 eu vou poder escrever isso aqui em dívida ativa. Ora, gente, em 2026, boa parte dessas empresas que a gente fez isso, não existem mais. Então, o que está acontecendo aqui? Vai ao encontro do que o Guilherme falou. Por quê? Você tem lá uma recuperação da dívida ativa, quanto mais você afasta aqui, não é isso? 4 anos, não é 5 anos, você não tem mais recuperação de nada. Então, veja, ele falou que entrou em 2009 e que em 2009 a dívida era 12 bilhões. Eu trouxe o dado que eu tenho é que em 2013, um pouquinho distante, era 12 bilhões. E hoje, em 2017, é quase 27 bilhões. Ou seja, em 4 a 5 anos, que seja a diferença, a dívida cresceu mais de 100%, a dívida ativa. Então, retomando aqui, passa o próximo slide para ver. Ah lá, ó, tem lá, a dívida ativa saltou de 12 de 2013 para 27 bilhões, aproximado. Está batendo praticamente batendo com o dado que você trouxe. Essa dívida ativa, só para que os senhores tenham esse conhecimento, ela é de natureza tributária e não tributária. Só que a não tributária aí, ela é ínfima. Praticamente tudo que está aí é tributário, né? E pelo painel que Guilherme mostrou, né, boa parte dessa dívida advém do ICMS. Ou seja, tanto o tributo em si do ICMS, como a multa de sonegação do ICMS. Que quando eu fiz a soma aqui do painel que ele mostrou, que dava quase 13 bilhões uma, e a outra dava quase 7. Ou seja, só de ICMS você tem 20 bi. Nessa lógica de que você leva anos para que você possa escrever se deve ter dívida ativa e tudo, que é uma lógica, é o que acontece de fato, né? Quando você vai cobrar isso o que é isso? É papel. É papel, não é mais dinheiro, não é mais receita tributária. Você não consegue mais cobrar. Está entendendo? Então isso é gravíssimo. Tá? Vamos lá. Aí, volta por favor. Olha só, esse fato, a composição do valor da dívida, esse fato gera algumas implicações para o DF, a saber, prejudicou e prejudica hoje o fluxo de caixa do governo nesse período para a realização de políticas públicas indispensáveis na sociedade. Por que prejudica, pessoal? Porque deixa de entrar o recurso. O recurso não entra. E a despesa? A despesa está aí. A despesa, ou ela, isso é o que falta, tá? Ou ela se mantém, né? Ou ela aumenta um pouco, que tem aquela questão do crescimento vegetativo, de folha de pagamento. E não só folha de pagamento não, pessoal. A necessidade, a nossa cidade hoje, o Distrito Federal tem 3 milhões de pessoas, quase, praticamente, fora 1 milhão que flutua dentro do Distrito Federal, trabalhando de segunda a sexta. São dados que estão aí, né? Não são dados meus. Né? E o que acontece? Essas pessoas que flutuam também se utilizam de serviço aqui, ou seja, geram aqui para o Distrito Federal também, elas têm que receber do Distrito Federal também os serviços de transporte, serviços de saúde, enfim, vários serviços que o Distrito Federal demanda. Vamos lá. Volta, por favor. Aumentou o gasto do DF também? Aqui, ó, Guilherme falou isso. Em todo o procedimento, processo, até a sua formação, ou seja, aumentou o gasto público. Por quê? Porque a gente está envolvendo várias, só depois desses 9 anos, escuta, só depois desses 9 anos é que a Procuradoria entra em ação. É só a partir daí. Está entendendo? Muitas vezes, não é em todos os casos, mas em vários casos. Então, gente, isso aí precisa mudar. Vai para o próximo, por favor. Guilherme também falou nisso, políticas de benefícios fiscais, né? Isso daí vai ao encontro do que ele mostrou
no gráfico dele, porque ele fez tanto um comparativo com pessoa física, que só deve no Distrito Federal, que foi quase 50%, se não me engano, e falou também de pessoa jurídica, que chegou a quase 40%, não é isso? Pois bem, por que o cara não paga o tributo de forma espontânea? Porque ele sabe que vai sair um programa de recuperação de crédito. Nesse período que a gente está aqui agora, do atual governo, já foram vários. E as pessoas, às vezes, falam, as pessoas que conhecem a gente, por exemplo, né? A gente mora, a gente sai para as coisas, a gente se relaciona, a pessoa sabe que eu sou auditor fiscal e fala, Alberto, quando é que vai ter outro refis? Entendeu? Quer dizer, o cara está esperando, quer dizer, o cara não está pagando. Quando ele não está pagando, o que está acontecendo? Ele está gerando uma alteração do ciclo natural da economia, e aí o nosso ilustre economista aqui, que tá nos mediando, né? E por que eu falo isso? Não vou falar com a propriedade dele, obviamente. Por quê? Porque geralmente as empresas, elas captam recursos para montar o seu ciclo operacional, né? A partir de onde? A partir das instituições financeiras, certo? Então existe um ciclo na economia já para isso. Quando eu, empresário, sei que vai ter um refis, que eu vou ter um desconto de 99% na multa e nos juros, ou seja, é muito mais barato para mim não pagar tributo. Eu não pago tributo, simplesmente faço isso. Entende? Aí o cara fala, porra, mas... E toca a vida. E isso prejudica severamente o governo do Distrito Federal e a sociedade do Distrito Federal como um todo, né? Que precisa dos serviços, das demandas, dos recursos, enfim, né? Penaliza os bons pagadores, prejudicando a ampla concorrência, que é um princípio constitucional, e uma das atividades, uma das coisas que o fisco faz, de qualquer lugar, uma das coisas que o fisco faz é assegurar aquele mercado que ele atua, a ampla concorrência, que é um princípio constitucional. É o fisco que dá essa efetividade, essa ampla concorrência. Por quê? Porque se eu tiver uma política tributária que, por exemplo, não fiscaliza de forma levando em conta os princípios constitucionais da capacidade contributiva, o princípio da legalidade, o princípio da ampla concorrência, várias questões, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que vai ter disparidade. Eu vou estar fiscalizando determinado segmento e o outro não vai estar sendo fiscalizado. Você está entendendo o que vai acontecer? E aí o que vai acontecer com isso? Vai ter gente que, para poder manter o nível tributário, da carga tributária do Brasil, que já é relativamente alta, né? E para poder pagar os tributos, que são os bons pagadores, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cortar custo. Quando ele vai cortar custo, o que ele vai fazer geralmente? Como é que se corta custo, geralmente? Reduzindo, mandando o empregado embora. Pô, isso é uma desgraça, pessoal. Isso é uma tragédia para todos nós da sociedade. Quanto mais gente desempregada no nosso país, em qualquer lugar, isso é terrível para a gente, para todos nós. Penaliza os bons pagadores. Volta, por favor. Volta, por favor. Penaliza os bons pagadores, prejudicando a concorrência. E aí há uma alegação, né, aumento do desemprego, para fechamento de empresas, há uma alegação de guerra fiscal, né, para quê? Para se dar os benefícios fiscais, viu, Guilherme? Eles alegam que é preciso que o Distrito Federal conceda benefício fiscal. Por quê? Porque senão as grandes empresas vão embora daqui, né? Eu ouço isso há 15 anos quase, tá, gente? Então fica tranquilo, só há 15 anos, que a empresa vai embora daqui e que isso vai gerar desemprego no Distrito Federal. Gente, pelo amor de Deus, gente, o Distrito Federal, ele é um Estado, né? Eu falo Estado sui generis, né? Que ele não é Estado, né? Ele é um Estado essencialmente importador. Tudo, praticamente tudo aqui do Distrito Federal é importado. Advém de outros estados e de alguma coisa, um pouquinho, quase nada do exterior. Entendeu? Então, os tributos que nós arrecadamos, né, eles advêm disso aí. Não advém de produção, não somos São Paulo, não somos Minas Gerais. Entendeu? Então, a pessoa dá uma justificativa dessa. E outra coisa, a composição da economia do Distrito Federal, tá, isso aí também está em dados, os senhores podem pegar, não é dado meu,
é basicamente feita pelo varejo e por serviços. Ou seja, é aquele camarada que está ali com um botequinho que tem 3 empregados, é o outro que está com manicure, pedicure, não sei o quê. Não é feito por grandes empresas. A quantidade de empregos grandes não é feita por grandes empresas. Então essa justificativa que é dada, né, é lamentável, para que a gente possa continuar abrindo mão disso. Tem uma lei, só para que os senhores saibam, tem uma lei aqui no Distrito Federal, que é a Lei 5.005 de 2012, né? Só essa lei, ela gera para o Distrito Federal uma perda de arrecadação ao ano da ordem de 2 bilhões de reais, no mínimo 2 bilhões. Pô, é muito dinheiro. Isso aí é suportado pelos 3 milhões de habitantes que vivem aqui no Distrito Federal. E a renúncia fiscal, por exemplo, do ICMS, né, ela é uma renúncia, o benefício é uma renúncia, é um tipo de renúncia. Ela é uma renúncia que tem que seguir o que dispõe a Constituição Federal. E o pessoal burla essa questão. E não só o que dispõe a Constituição Federal, mas também o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que ela fala o quê? Que tem que haver a compensação. Se eu dou um benefício, eu, o Estado, dou um benefício, aquele benefício que está sendo dado tem que ser compensado de alguma forma com a arrecadação. E outra coisa, não há, gente, não há um estudo, né, assim, vamos dizer assim, um estudo prévio, simplesmente se dá benefício e sem um estudo prévio disso. E um acompanhamento, isso tem que ser acompanhado permanentemente. Vamos pegar os livros de registro de empregado das empresas que ganharam benefício. Ela tinha quantos funcionários? 2.000, quando começou o benefício. Quantos tem hoje? Estou terminando. Quantos tem hoje? Hoje tem 1.500, continua ganhando benefício. Pô, que é isso? Entendeu o que eu estou te falando? Se você dá o benefício com a justificativa do emprego, não sei o que, não sei o que lá, ora, o emprego está reduzindo. Então, quer dizer, eu não estou falando que acontece isso ou não. Eu estou dizendo o seguinte, que isso tem que ser acompanhado de forma permanente e com transparência para a sociedade. Tá certo? Pode passar o próximo, por favor. Aí aqui, gente, eu trago algumas permita-me aqui. Eu trago aqui algumas ações propositivas, né? Que também vai ao encontro do que o Guilherme falou. Sistema, ele falou de sistema. Nós temos, por exemplo, aqui, há algum tempo, né, a gente entregou um ofício ao governador em mão, né? A gente participou do governo de transição, entregando em mão um ofício a ele. Em setembro de 2015, para ser mais preciso, ele deu recebido um ofício com várias medidas propositivas. Uma delas é essa primeira aí, para adquirir um software, né, uma calculadora eletrônica de substituição tributária. Esse software aí, só esse software vai incrementar a arrecadação aqui do DF sem aumentar a carga tributária, tá certo, pessoal? Todas essas medidas não mexem com a carga tributária. Se a carga é 40%, ela vai continuar 40%. Isso aí é só o que a gente está perdendo. Isso aí é o que a gente está deixando de arrecadar aqui para o Distrito Federal. Então é 50 milhões mês. E todos esses números, pessoal, que eu coloquei aí, que tiver em número, está sempre para baixo. Que não é só 50 milhões por mês, é mais. E de forma permanente. Tá? Inclusive o ofício, eu vou disponibilizar também um ofício que está aí, para mandar o ofício, que o ofício é público, um documento público. Então todos os senhores terão acesso também ao ofício, tá? Que o ofício põe todas as medidas. Aquisição de sistema de informática, né, ou disponibilização de sistemas já existentes aos auditores para a realização de monitoramento ativo. Pessoal, o que é isso? O que é um monitoramento ativo? Já é feito assim em alguns locais do Brasil. É você pegar, por exemplo, eu e o Ézio trabalhamos juntos. O Ézio é colega meu de trabalho também. Eu e o Ézio trabalhamos juntos. Então nós vamos ficar responsáveis por, sei lá, 500 empresas. 500 empresas para a gente fazer um monitoramento. O monitoramento, não é para a gente fiscalizar as 500 não. Fazer um monitoramento. Nós vamos parametrizar tudo direitinho e a gente vai receber as informações. Se a arrecadação daquela empresa, por exemplo, por algum motivo, teve uma queda fora daquela curva que a gente vai definir, o que acontece? O sistema automaticamente gera uma mensagem. Eu não fiz nada, olha só. Eu estou monitorando, mas eu ainda não fiz nada. O sistema vai gerar uma notificação para o contribuinte e ele vai ficar com um sinalzinho amarelo lá no meu laptop e no nosso sistema. Aí eu e o Yes vamos estar acompanhando. Ó, tá aqui. E aí nós vamos ver a justificativa do cara. Ó,
a economia caiu, não sei o que aconteceu. Se no outro mês continuar assim, não der uma justificativa, ele vai voltar com mais uma notificação no amarelo. Com 3 meses nós vamos chegar nele. Olha a diferença. Com 3 meses eu chegando nele. Pessoal, hoje nós chegamos às vezes em contribuinte. Jomar está aqui há 20 e tantos anos, né, Jomar? Já? Jomar também é colega nosso. Hoje a gente chega às vezes em contribuinte, né? A gente vai fiscalizar os 5 últimos anos dele. Pessoal, aí quando você vai ver, tem coisas erradas nos 5 últimos anos. Como que o cara vai fazer para pagar aquilo ali? Ou seja, o acompanhamento de empresas que têm uma relevância maior, aquele tema que eu falei lá atrás, que é a relevância, pô, ele tem que ser permanente. Por quê? Porque senão você vai quebrar a empresa. Eu vou fazer uma auto-infração de 500 milhões. Teve auto-infração recentemente aqui no DF de 2 bi. 2 bi, os senhores têm noção disso? O que é isso, 2 bi? Quem é que tem condição de pagar isso? Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, isso aí é uma coisa que nos remete que algo está errado, né? Nesse contexto. Olha lá, ó. Aí, olha lá, o que a gente faria nesse monitoramento? Cotejava as informações decorrentes de obrigação acessória, gerando notificações automáticas aos contribuintes, nas hipóteses previamente parametrizadas em conformidade com a legislação e no interesse da fiscalização e arrecadação. Vai para o próximo, por favor. Ó, aquisição e efetivação da DESIF. O que é DESIF? Declaração Eletrônica de Serviços Não Financeira. Nós temos o ISS também, que é um importante imposto nosso, né? E os bancos são contribuintes deles. E os bancos não... hoje a gente tem uma grande vantagem, Guilherme, e que é o quê? Que é os bancos, eles são regidos pelo Banco Central. Então eles têm que fazer a contabilidade deles de acordo com o COSIF, né? Que é o plano de contas estabelecido pelo Banco Central. E o que a DESIF faz? Essa declaração? Essa declaração parametriza. Tem 2 tipos de conta que o banco trabalha que interessa para nós, que é receita e despesa. Receita é código 7 e despesa código 8, né? E aí o que acontece? Na lista de serviços que autoriza os itens lá a ser cobrado o ISS, pela lei complementar 116, a lista anexa, o que ocorre? Ele traz os serviços lá, e tem um daqueles itens da lista que faz parte da instituição financeira, né? E o que nós faríamos? O que nós faríamos? Eu vou dar um exemplo. O que o município de São Paulo faz? Que eu fui lá conhecer, né? E achei fantástico. Eles têm tudo parametrizado lá, quais são as rubricas, quais são... Aí, por exemplo, quando um banco qualquer, um banco A, para não falar nome de banco, né, e não fazer propaganda, quando um banco A qualquer emite a declaração para a Receita, né, aí aparece lá que determinada rubrica ele não pagou. Aí o sistema já acusa para o auditor. Mas essa rubrica aqui era para ser paga, por que ele não pagou? Né? Aí os auditores se reúnem e falam, olha, vamos chamar aqui vamos fazer contato com o banco central deles lá, né? Da região, e vamos chamar os contabilistas aqui, para saber isso. Aí ficam lá 5, 6 auditores, se reúnem, chamam os contabilistas, uns 3, 4, 5 contadores, né? E aí tem lá um PowerPointzinho com a tela, mais ou menos projetado como essa, e aí o auditor abre lá e fala, por que vocês não estão recolhendo em cima disso aqui? Aí ele fala, ué, mas isso aí não é para recolher. Não, é para recolher sim. Está aqui na lista de serviço anexa, o item tal, instituição financeira, para recolher. Aí ele, não, mas os tribunais estão entendendo assim? Não, negativo. A primeira sessão do STJ, que aqui reúne as duas de Fazenda Pública, né, já pacificou o entendimento sobre isso aí. Tu já abre para o cara lá o entendimento. Como é que é? Vocês vão recolher? Volta para lá e passa a recolher. Quer dizer, percebeu a economicidade que isso aí dá para o município lá de São Paulo? Quer dizer, o cara não precisa fazer auto-infração. Não é que o cara não está trabalhando, não, está trabalhando. Identificou, o cara passou a recolheu os atrasados, passou a recolher para frente. Quando você vai ver isso, de uma agência já tem um impacto. Quando você vê de todas aquelas agências que estavam fazendo assim, o impacto é maior ainda. Quer dizer, e ele passa a adotar aquilo para todas as agências dele. Entendeu? E numa medida que você conseguiu evitar que uma coisa fosse para um litígio.
entendeu? Fosse entrar naquela fase contenciosa, fosse levar só na fase administrativa 5, 6, 7, 8, 9 anos, fora a fase judicial, que é mais de sei quantos anos, e acabasse no final das contas, muitas vezes virando papel. Tá certo? Fortalecimento de medidas que visam o ingresso espontâneo, que vai ao encontro do que a gente está falando aqui, né? Dos tributos com utilização de recursos tecnológicos, humanos, infraestrutura já existente, com integração e compartilhamento de informações, situações entre diversos setores que poderão atuar na demanda. Ou seja, dentro da Secretaria de Fazenda, só para vocês terem uma ideia, nós temos a inteligência fiscal, que ele falou, que ele citou, né? Nós temos o gerência de auditoria, de estabelecimento, e nós temos gerência de fiscalização de mercadoria em trânsito, só para dar um exemplo. E simplesmente não há uma interface disso aí. Nós temos o tribunal, quer dizer, era para ter interface disso tudo, pessoal. Era para ter interface. Nós somos uma carreira típica de Estado. Nós temos um dever com a sociedade. Eu não trabalho para governador A, B, C ou D ou E de qualquer partido. Eu trabalho para a sociedade. Entendeu? Os servidores públicos, eles trabalham para a sociedade. Tá certo? Estudo permanente da necessidade de aquisição de sistema de informática. Tem que ter uma parte nossa que faça um acompanhamento permanente disso aqui, que saiba o que está acontecendo nas outras unidades de fiscalização do Brasil e às vezes até no exterior. Por quê? Porque hoje a velocidade de transformação tecnológica é muito alta, né? E às vezes você tem uma outra ferramenta que é fantástica, que pode melhorar muito a tua condição de trabalho, né? E que você às vezes não tem ela à tua disposição. Quando eu falo melhorar a tua condição de trabalho, leia-se, melhorar o resultado para a sociedade, né? Porque não adianta melhorar só a minha condição de trabalho e isso não ser revertido para a sociedade, tá certo? Então sempre tenha isso como premissa. Pode passar, por favor? Mapeamento de processo e procedimento no âmbito da Secretaria de Fazenda com efetivação do e-processos, né? Hoje a gente está lá trabalhando com SEI, né? Que seria alguma coisa nesse sentido, só que ainda falta colocar muita coisa lá no SEI, né? Aprimorar e aperfeiçoar. Isso aqui, pessoal, é fundamental. Estude a alocação de recursos humanos permanentes na minha carreira. Não só na minha carreira, mas em todas as carreiras do serviço público. Que eu estou falando da minha, especificamente, né? Por que tem que ter um estudo? E esse estudo, ele tem que levar em consideração o quê? A adequação e evolução tecnológica à disposição dos auditores. Por quê? Porque isso vai influenciar no número de auditores que eu vou ter. E, obviamente, vai influenciar também aqui no número, no gasto público que eu vou ter com os auditores. Se eu não tenho ferramentas tecnológicas para fiscalizar 200 mil empresas, entendeu? Eu vou ter que ter mais quantidade de auditores. E não vou ter a mesma eficiência e efetividade que eu teria com o sistema e com, de repente, um número menor de auditores. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, acontece em outros estados da federação, tá ok? Eu não estou falando assim de forma aleatória, não. Tem um grande exemplo que é o estado de Santa Catarina, né? Que eles têm lá, por exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, eles têm lá quase 85 mil quilômetros quadrados de área, né? Enquanto nós temos aqui 5.700 quilômetros, né? Eles têm lá, se me falhar algum número, me perdoe, 282 mil contribuintes de ICMS, que é o principal imposto deles, né? Nós temos aqui 250 e tantos mil, ou seja, nós temos menos que eles, e eles têm lá 350 auditores fiscais trabalhando, né? Nós temos hoje aqui ativos, em torno de 440, 450. Quer dizer, está entendendo? Mas nós não temos a tecnologia que eles têm lá. Nós não temos os sistemas que ele tem lá, né? Em termos, não precisa ser igual, eu estou falando assim, em termos de disponibilidade dessas ferramentas para a gente poder exercer o trabalho, tá? Qualificação permanente em áreas fins e correlatas, isso veio agora com a portaria 213 e 214 de 2017, que foi publicada agora recentemente pela Secretaria de Fazenda, né? E está faltando a parte operacional, vai se operacionalizar, isso vai qualificar
o pessoal que trabalha na Secretaria de Fazenda como um todo, não só os auditores, mas as outras carreiras que lá trabalham também. Definição de metas, aqui ele falou, né? Guinaldo falou isso. Definição de metas com a criação de índices e indicadores a serem monitorados de forma permanente, sendo reavaliados e ajustados sempre que necessário. E o que é importante nesse sentido? Porque se não tem indicador, não tem meta, não tem como você falar se está indo bem ou se está indo mal. Você tem que ter algum parâmetro. Volta lá, por favor, o último, por favor. E a integração dos diversos itens propositivos gerais, os itens gerais, né, na composição do planejamento estratégico. Se não integrar, se isso tudo não estiver dentro de um planejamento estratégico mais amplo, né, também não adianta. Você toda hora vai ficar vendo a coisa assim, ó, e tal. E uma coisa interessante, por quê? Porque o Guilherme ele falou da dívida ativa do momento da procuradoria para frente, praticamente, né? Mas existe a dívida ativa o quê? Existe a fase da dívida ativa que é concomitante, que é a fase que ela se contempla, e a fase posterior, que é a fase que eles vão entrar. Então ali a gente tem, dentro daquele contexto, né, a gente tem a cobrança administrativa, né, a gente tem a cobrança amigável, né, a gente tem a questão excelente notícia. Essa decisão tem quanto tempo? Aí, semana passada, essa informação da decisão da liminar eu ainda não tinha. Mas é muito importante, por quê? Porque você recuperava 1%, você passou pelo protesto e recuperar 20%. Pessoal, é muita diferença, tá certo? E acabou, não? Acabou, né? Eu fico à disposição e agradeço, tá, pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, senhor Adalberto, pela excelente palestra. Adalberto, essa é fácil. A criação das notas fiscais eletrônicas acaba com a sonegação fiscal? Bom, essa daí... Pessoal, sonegação, essa parte de sonegação, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que foi criado, e vai acabar havendo sempre. E o que acontece? Até pelo Guilherme falou já, né? A nossa atividade é uma atividade plenamente vinculada. O que isso implica na efetividade? Implica o seguinte, que nós sempre vamos estar um pouco atrás, se a gente tiver só um pouco, está ótimo, tá? De quem está na iniciativa privada. O grave é quando a gente fica muito atrás, tá? A gente deixa de fazer determinadas políticas, determinados investimentos em áreas estratégicas, e aí a gente acaba ficando muito atrás. Mas a nota fiscal eletrônica, né, em si, ela não reduziu a sonegação em hipótese alguma. Por quê? Porque as pessoas, é isso que eu estou te falando, a iniciativa privada, eles vão pensando as formas, né, como ele fazia antes lá com a nota física, né? Por exemplo, só um caso concreto aqui que acontece aqui no nosso dia a dia, por exemplo. Um produto sujeito à substituição tributária, né? Vamos colocar aí, shampoo, por exemplo, né? O shampoo, ele vem de São Paulo para cá, né, para uma empresa aqui do Distrito Federal, e aí, tudo bem, vem com a nota, vem tudo direitinho, às vezes até a quantidade está ok, tá? Tudo está batendo. Só que é o seguinte, o preço do shampoo, a unidade, entendeu? O preço da unidade vem lá assim, vamos supor, R$3, né? E o shampoo custa 30. Aonde que está esse preço de 30? Como é que você sabe, Adalberto? Lá no site da empresa. No site. A internet é uma beleza. No site da empresa, R$30. Eu falo, pô, quer dizer, aí um camarada faz o quê? Ele joga a margem de valor agregado, abate o imposto, o ICMS do interestadual, né? E faz o recolhimento do Distrito Federal. Com 10 vezes o valor menor. Não há nenhuma margem de valor agregado que você coloca que vá compensar isso. Não existe. Quer dizer, e aí como é que se pega isso? Entendeu? A gente pegava isso lá conta a gota na fiscalização de mercadoria em trânsito, né? Essa calculadora eletrônica que eu falei lá, com uma das soluções, ela faz isso. Por quê? Porque ela tem a base
ela tem a base dos produtos e o preço médio dos produtos. Então, o que acontece? Por exemplo, quando o cara me joga um shampoo a R$3 e o preço médio daquele produto é 30, automático, antes do produto sair de lá, de São Paulo, quando ele emitir a nota, que é para sair, já vai acusar aqui no meu sistema. Entendeu? E vai me permitir o quê? Monitorar essa situação e fazer a constituição do crédito tributário imediatamente. Ou então, você fazer melhor ainda. Você gerar uma notificação, o sistema automaticamente gerar uma notificação para o cara, assim que ele emitir a nota, dizendo para ele, olha, esse valor que você está colocando aí está errado. Você está com erro aí, você está com inconsistência na tua nota. O cara vai tomar um susto. Para a gente é melhor ainda. Por quê? Porque ele vai colocar o valor correto e o imposto vai vir de forma espontânea, que é o ideal para a gente. A gente não vai precisar constituir crédito tributário, não vai ter contencioso, não vai ter nada disso. Enfim, está entendendo? Mais ou menos? Então é por aí. Eu acho que a sonegação, se a nota amanhã virar de outro modelo e tal, eles vão inventar formas para sonegar. Quem quer sonegar, ele vai sempre inventar forma. Não tem jeito. E a gente tem que buscar os mecanismos de coibir isso. Tá certo? Perfeito. Obrigado a todos pela presença. Vou passar agora para o cerimonial fazer o encerramento. Bom, nós encerramos essa segunda mesa no dia de hoje. Iremos agora para o intervalo para almoço e voltamos aqui às 14 horas. Voltamos aqui a mais palestras, mais mesas, mais debates. Obrigado a todos, um bom almoço e até mais tarde.